Olá, meu nome é Carlos Augusto e sejam muito bem-vindos a mais um webinar do CROSP. Hoje, a gente vai falar sobre a declaração de imposto de renda em 2026. Ao longo deste conteúdo, vamos explorar as principais mudanças e requisitos para declarar o seu imposto de renda. E para nos ajudar a compreender melhor essas novas regras, a gente tem a participação da Rita Silva, contadora com MBA em Planejamento Tributário para a área de saúde e cirurgiã dentista. Seja muito bem-vinda ao nosso webinar, Rita. Fique à vontade para iniciar a sua aula. Bem-vindo, essa é a aula de declaração anual de imposto de renda de 2026. Antes de iniciar a aula, eu vou me apresentar. Eu sou Rita, eu sou contadora, mas assim como você, eu também sou dentista, sou professora, palestrante e mentora. O meu Instagram é Rita Silva FC. Vamos falar hoje sobre um assunto que ninguém gosta de ouvir. Vamos falar de imposto de renda, de declaração de imposto de renda, mas é importantíssimo você entender se está obrigado a entregar a sua declaração de imposto de renda e, principalmente, o que você pode deduzir para pagar menos imposto. O prazo da entrega da declaração de imposto de renda iniciou no dia 23 de março e vai até o dia 20 de maio de 2026. Você tem que entregar a sua declaração de imposto de renda referente ao ano de 2025. Se você perder esse prazo, você irá pagar uma multa de 1% sobre o imposto devido ao mês, com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido. Portanto, não perca o prazo da entrega da declaração de imposto de renda, porque sim, você estará sujeito à multa. E quem está obrigado a declarar imposto de renda neste ano de 2026? A obrigação se encontra no artigo 2º da Instrução Normativa 2312, de 13 de março de 2026. Aqui eu vou trazer as principais obrigações, mas leia este artigo 2º. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 está obrigado a entregar a sua declaração de imposto de renda. Recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a 200 mil, também estará obrigado a entregar a declaração anual de imposto de renda. Teve, em 31 de dezembro, a posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a 800 mil. Obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto de renda, também está obrigado a entregar a declaração. Como eu disse, aqui são algumas obrigações. Você precisa saber se você se enquadra em algumas das obrigações. Não necessariamente você vai se enquadrar em mais de uma. Enquadrou em uma obrigação, você tem sim que entregar a sua declaração de imposto de renda referente a 2025. Se você emitiu recibo em 2025, será que você está automaticamente obrigado a entregar a declaração anual de imposto de renda? Vai depender. Depende do quê? Exatamente do valor total de recibo que você emitiu em 2025. Se o valor é acima de R$ 35.584, você tem sim a obrigação de entregar a sua declaração anual de imposto de renda. Somei todos os meus recibos de 2025, não atingi este valor. Você não tem a obrigação de entregar a sua declaração anual de imposto de renda utilizando este único argumento da sua renda tributável. Mas pode ser que você tenha outras circunstâncias que aí sim obriguem você a entregar a declaração anual de imposto de renda. E quais são as opções de preenchimento da declaração de imposto de renda? Tem a opção de declaração online, no Meu Emenda, no portal ECAC, você consegue fazer o preenchimento da sua declaração de imposto de renda. A segunda opção é o programa do computador, você baixa um programa e também vai conseguir fazer o preenchimento da sua declaração, ou através do aplicativo da Receita Federal, no celular ou no tablet, também é possível você preencher e entregar a sua declaração de imposto de renda. Qual o modelo escolher de declaração de imposto? Existem dois modelos: declaração simplificada e a declaração completa. No modelo simplificado, você tem um desconto padrão de 20% da sua renda tributável, limitado a R$ 16.754,34. Ao fazer a opção pela declaração simplificada, você não pode deduzir nenhuma despesa. Por quê? Justamente você tem esse desconto simplificado e você está abrindo mão de todas as suas deduções.
Por outro lado, a declaração completa, aí sim, neste caso, é possível deduzir algumas despesas permitidas por lei para você pagar menos imposto de renda ou então até ter restituição do imposto de renda. Qual escolher? Será que o melhor é a declaração simplificada? É a declaração completa? O próprio programa da declaração de imposto de renda faz essa comparação para você. Você consegue visualizar aquilo que é mais benéfico para o seu caso. Ele simula as duas situações. Por deduções legais, significa a decreta que você vai poder utilizar as deduções. Por desconto simplificado, neste caso, não. Você não vai poder utilizar nenhuma dedução. O próprio sistema vai apresentar para você a solução para você poder pagar menos imposto ou, então, aumentar a sua restituição. E, é claro, é você que tem que escolher. E você vai escolher aquilo que é melhor para você. Declaração pré-preenchida. Declaração pré-preenchida é uma oportunidade de você conseguir importar todas as informações que encontram na base de dados da Receita Federal. A declaração anual que você preenche online já vem com essas informações pré-preenchidas e no programa você tem que fazer a opção escolher pela declaração pré-preenchida, mas para isso você precisa ter a sua senha gov.br, nível ouro e nível prata. Mas é sua obrigação conferir se tudo aquilo que foi importado está correto, porque pode ter erro. Pode, e tem muitos erros. Inclusive, este ano de 2026, a gente nota que tem muitos erros com a declaração pré-preenchida. Você tem que conferir tudo aquilo que foi importado na declaração pré-preenchida. Ela serve para o quê? Para facilitar, para você ganhar tempo. Mas é sua obrigação fazer essa conferência. Não deixe de fazer a conferência e simplesmente pré-preenchida, entregar direto a declaração, você vai ter um problema com a Receita Federal. E quais são as deduções da declaração de imposto de renda? Dependentes, despesas médicas, despesas com instrução, previdência social, que é o INSS, previdência privada, pensão alimentícia e livro caixa. Essas são as deduções da declaração de imposto de renda e eu vou falar sobre cada uma dessas deduções. Primeira dedução, dependente. Você pode sim deduzir os seus dependentes da declaração de imposto de renda para pagar menos imposto. Quem são os dependentes que a Receita Federal considera para você deduzir da declaração de imposto de renda? O cônjuge, filho ou enteado até 21 anos de idade, se estiver cursando ensino superior ou escola técnica de segundo grau, aí pode ser até 24 anos ou em qualquer idade quando for incapaz. Irmão, neto, bisneto, quando você tem a guarda judicial, pais, avós e bisavós, mas para você poder deduzir um dependente, pai, avô ou bisavô, ele precisa ter uma renda no ano de 2025 até R$ 28.467,20. Se a renda, por exemplo, do seu pai foi superior a este valor, você não pode incluir o seu pai como seu dependente. A dedução por dependente é de R$ 2.275,08. Só de você incluir um dependente na sua declaração de imposto de renda, você já terá esta dedução de R$ 2.275,08. Não esqueça que se você incluir um dependente, você tem as deduções, paga o plano de saúde do meu dependente, vou poder deduzir esse plano de saúde do meu dependente. Mas não pode esquecer que se esse dependente ele tem receita, você também terá que incluir a receita na sua declaração de imposto de renda. E por isso, nem sempre lançar um dependente é vantajoso para você pagar menos imposto. Vai depender. Quanto que ele tem de dedução? Quanto é que ele tem de receita? Se ele não tem receita e você faz a declaração completa, lógico, sempre vai compensar você lançar esse dependente. Mas se esse dependente ele tem receita, pode ser que não compense se você incluí-lo na sua declaração de imposto de renda. E é isso que eu falo aqui. Quem declara dependente precisa incluir todas as informações relacionadas a eles, como, por exemplo, rendimentos, bens e direitos, despesa. Se esse dependente ele tem um imóvel, ele tem um carro, você também tem que incluir esses bens na sua declaração de imposto de renda. Cada pessoa só pode ser considerada dependente de uma única declaração de imposto de renda. Então, se você tem filho, você vai ter que decidir. O seu filho vai ser dependente da sua declaração de imposto de renda ou do seu marido?
Não pode constar na declaração do seu marido e na sua declaração o mesmo filho, não tem essa possibilidade. Eu tenho 2 filhos, um pode ser dependente do marido e o outro pode ser dependente da esposa, nenhum problema. Mas o mesmo CPF, aí não tem essa possibilidade de constar como dependente em 2 declarações de imposto de renda. Segunda dedução, pensão alimentícia. Quem paga pensão alimentícia também pode deduzir da declaração de imposto de renda, mas só a alimentícia é uma decisão judicial ou acordo por escritura pública. Se for um acordo verbal entre as partes, não vai poder deduzir da declaração de imposto de renda, não tem essa possibilidade. Pode deduzir o valor integral que você paga em pensão alimentícia. Terceira dedução, despesas médicas. Você também pode deduzir gastos com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e planos de saúde. Todas essas despesas são consideradas despesas médicas e sim diminuem o valor do imposto de renda. Botox é dedutível da declaração de imposto de renda? Procedimento estético, eu posso deduzir da declaração de imposto de renda? É muito comum ter essa dúvida, se pode ou não pode. Será que você que faz harmonização facial e emitiu o recibo ou a nota fiscal para o seu paciente, ele vai poder deduzir da declaração de imposto de renda? Olha qual é o entendimento da Receita Federal em relação a este assunto. São dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda as despesas médicas comprovadas, independentemente da especialidade, inclusive as relativas à realização de cirurgia plástica, reparadora ou não, com a finalidade de prevenir, manter ou recuperar a saúde física ou mental do paciente. Então, se aquele tratamento de harmonização facial, ele serve para manter a saúde ou recuperar a saúde física ou mental do paciente, sim, ele vai poder deduzir da declaração de imposto de renda. Mas por que ele vai poder deduzir? Porque a Receita Federal tem esse entendimento, independente da especialidade. A harmonização facial não é uma especialidade da odontologia? Sim, então o paciente vai poder deduzir da declaração de imposto de renda. Só que tem que ter um cuidado. Não é todo tratamento estético que o paciente vai poder deduzir da declaração de imposto de renda. Depende do profissional que realizou aquele tratamento médico. Aquele tratamento estético. Se foi um biomédico que realizou o tratamento estético, o paciente vai poder deduzir da declaração de imposto de renda? Não vai. Porque biomédico não é considerado uma despesa médica. Vou voltar ao slide anterior. Biomédico não se encontra na lista de despesas médicas, então não vai poder deduzir da declaração de imposto de renda. Não tem relação com o procedimento ser estético ou não. Tem relação com quem executou aquele serviço. Foi um dentista? Vai poder deduzir. Foi um médico? Vai poder deduzir. Foi um biomédico? Não poderá deduzir este tratamento da declaração de imposto de renda. Não existe limite de dedução para a despesa médica. Você pode lançar todas as despesas médicas na sua declaração de imposto de renda, que irá deduzir do valor a pagar ou irá aumentar a sua restituição. Ao optar pela declaração de imposto de renda pré-preenchida, em alguns casos, a despesa com laboratório de próstata está sendo importada para a ficha de pagamentos efetuados. Muito cuidado com isso. Se isso acontecer com você, você tem que excluir esta nota fiscal, porque laboratório de prótese não é para ser lançado em pagamentos efetuados como se fosse uma despesa médica. Está errado. Você tem que excluir, e se você é dentista pessoa física, o local correto para você lançar essa nota fiscal do laboratório de prótese é no livro caixa e não em pagamentos efetuados. Se você já lançou essa nota fiscal do laboratório de prótese no seu livro caixa, ficará em duplicidade se você não apagar essa informação. Fez a pré-preenchida importou a nota fiscal do laboratório para pagamentos efetuados, você tem que conferir e você tem que excluir essa nota fiscal e lançar no seu livro caixa se você for pessoa física. Isso é o correto, muito cuidado. É comum este erro acontecer com a pré-preenchida. E lembra que eu falei no início? É sua obrigação conferir as informações que são importadas. Outra dedução, despesas com... O que são despesas com instrução de acordo com a Receita Federal?
Educação infantil, creche e pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, todas são despesas com instrução e você pode deduzir da sua declaração anual de imposto de renda. Cuidado para não confundir curso de atualização. Fiz um curso de atualização, vou poder deduzir da minha declaração de imposto de renda? Não vai poder deduzir da sua declaração de imposto de renda. Mas se você é um dentista, pessoa física, se esse curso de atualização estiver relacionado com a sua atividade profissional, você vai sim poder deduzir do seu livro caixa e não da sua declaração de imposto de renda. Existe o limite anual individual de dedução para despesas com instrução de R$ 3.561,50. Significa que não interessa qual valor que você gastou com a sua pós-graduação, você terá este limite de R$ 3.561,50. Paguei 40 mil na minha especialização. Vai ser este limite, não interessa o valor que você pagou. Infelizmente, esta é a realidade. Desde 2015, este valor ele não é atualizado. Não são despesas com gasto com uniforme, transporte escolar, material escolar e didático, cursos de idiomas, cursos preparatórios para concursos ou vestibulares, curso de música, dança, esporte, também não pode deduzir, não é considerado um gasto com instrução. Previdência Social, INSS, sim, o INSS também é uma das deduções da declaração de imposto de renda e você pode deduzir todo o valor que você pagar à Previdência Social, porque não existe limite de dedução. Pagou o INSS, todo o valor que contribuiu para a Previdência Social será deduzido da declaração de imposto de renda. Previdência privada, o INSS é a previdência obrigatória. Aqui é a previdência complementar. Aí nós temos dois tipos de previdência privada, PGBL e VGBL. A previdência privada do tipo PGBL, esta sim é dedutível da declaração de imposto de renda. Por outro lado, a previdência privada VGBL não é dedutível e você tem que lançar esta previdência em bens e direitos e não em pagamentos efetuados. PGBL você lança em pagamentos efetuados porque pode deduzir da sua declaração de imposto de renda. VGBL você não pode deduzir da sua declaração de imposto de renda e o local para você lançar essa previdência em outro em bens e direitos. Existe sim um limite para você poder deduzir a previdência privada, que é de 12% da sua renda bruta anual tributável. Passou deste valor, não vai conseguir deduzir da declaração de imposto de renda. Outra dedução, e aqui é o queridinho do profissional da área de saúde, que é o livro caixa. Por que ele é o queridinho do profissional da área de saúde? Porque neste documento se encontram as despesas do consultório. E sim, se você é pessoa física, você vai poder deduzir as despesas do consultório para pagar menos imposto. Sou pessoa jurídica, vou poder deduzir as despesas do consultório? Pessoa jurídica, não. A dedução com o livro caixa ela é exclusiva para o profissional pessoa física. E aí tem que ter muito cuidado para saber o que pode e o que não pode deduzir do seu livro caixa. O limite de dedução de despesa do livro caixa é exatamente a sua receita. Não pode deduzir mais despesa do que você tem de receita. Quando você utiliza o próprio sistema da Receita Federal, que é o Carnê-Leão Web, para fazer o seu livro caixa, o próprio sistema controla esse excesso de despesa, caso você tenha mais despesa do que receita. Aqui eu trouxe o exemplo de algumas despesas dedutíveis do livro caixa. Funcionários e encargos trabalhistas, FGTS, INSS, sim, você pode deduzir do seu livro caixa. Despesas de custeio são aquelas fixas. Fixas não no sentido de valores fixos. Todos os meses você tem essas despesas. Aluguel, condomínio, luz, água, IPTU, telefone, internet, laboratório de prótese, sim, também é uma despesa dedutível. ISS, imposto sobre serviço, imposto municipal e vigilância sanitária. Congresso, não só a taxa de inscrição do congresso, mas também a passagem e a hospedagem, você pode deduzir da sua declaração de imposto de renda, do seu livro caixa. CRO, a unidade do conselho, também é dedutível. Material de dental, aqueles materiais consumíveis são dedutíveis do livro caixa. Material de limpeza e descartáveis também pode deduzir, como eu disse aqui, que são alguns exemplos de despesas dedutíveis do livro
livro caixa. Despesas dedutíveis do livro caixa são despesas que diminuem o valor do imposto de renda, mas a gente também tem as despesas não dedutíveis do livro caixa. São aquelas despesas que não diminuem o valor do imposto de renda. Nenhum equipamento você pode deduzir, nenhum, nem a cadeira odontológica, raio-x, ultrassom, autoclave, nem mesmo a caneta de alta rotação você pode deduzir para pagar menos imposto. Móveis e aparelhos, móveis da recepção, ar-condicionado, computador, impressora, também não são despesas dedutíveis do livro caixa. Despesas com locomoção, estacionamento, gasolina, pedágio, também não tem a possibilidade de deduzir essas despesas do livro caixa e você tem a obrigação de conhecer quais são as despesas dedutíveis do livro caixa e quais são as despesas não dedutíveis do livro caixa para não cometer erro, porque esse erro, se você for fiscalizado pela Receita Federal, por exemplo, e lançar o gasto com algum equipamento, lógico, ele pode entender, o fiscal, que você cometeu uma fraude, que você teve a intenção de fazer errado para se beneficiar de diminuir o valor do imposto de renda e, por isso, você tem que ter muita atenção nas suas despesas do livro caixa. Somar todas as despesas e lançá-las diretamente na declaração anual de imposto de renda é a forma errada de você fazer o livro caixa. Eu sei que muitos só lembram do livro caixa agora, na ocasião da entrega da declaração de imposto de renda, mas isso é errado. Você tem a obrigação, se você é pessoa física, de fazer o seu livro caixa todo mês. Não pode deixar apenas para fazer o livro caixa quando você entrega a sua declaração de imposto de renda. Eu sei que o sistema permite, eu sei que o programa da declaração de imposto de renda deixa você fazer errado, mas é errado. E você pode sim ser punido por isso, por estar cometendo esse erro de preencher o seu livro caixa apenas na entrega da declaração de imposto de renda. Então, qual é a melhor opção para preencher o livro caixa? Eu já disse. É o próprio sistema da Receita Federal chamado de Carnê-Leão Web. No Carnê-Leão Web, você consegue emitir o Receita Saúde, você consegue preencher o seu livro caixa e imprimir a guia do Carnê-Leão, o famoso Carnê-Leão que você deveria saber, que você deveria pagar se você é dentista pessoa física. Primeiro eu vou falar do Receita Saúde. O Receita Saúde é uma novidade que iniciou no dia 1º de janeiro de 2025. É o recibo eletrônico de prestação de serviços de saúde. O recibo de papel ele deixou de existir e passou a ser substituído pelo Receita Saúde, recibo eletrônico. Desde o dia 1º de janeiro de 2025, sim, é obrigado a emissão do Receita Saúde se você é dentista pessoa física. Se você é dentista pessoa jurídica, você continua com a obrigação de emitir nota fiscal. Mas para o pessoa física, este sim tem que emitir o Receita Saúde. O prazo de emissão do Receita Saúde é até o último dia de fevereiro do ano seguinte. Ou seja, o prazo para emitir o Receita Saúde de 2025 encerrou no dia 28 de fevereiro de 2026. E o que a gente vai fazer agora? Acabou o prazo de emissão do Receita Saúde? Acabou. Só que antes, eu vou lembrar a você. Quando você emite o Receita Saúde, automaticamente a informação do recibo emitido, ela fica no Carnê-Leão Web. Se você não faz o preenchimento do livro caixa, o próprio sistema vai fazer o cálculo do Carnê-Leão sem considerar a despesa do livro caixa e ficará um valor a maior a pagar de imposto, porque você deixou de cumprir com uma obrigação do preenchimento mensal do livro caixa. Por isso, não pode deixar para fazer o seu livro caixa somente quando você entrega a declaração anual de imposto de renda. Receita Saúde, ele fica armazenado automaticamente no Carnê-Leão Web. Automaticamente, se você não preenche o seu livro caixa, o sistema faz o cálculo do Carnê-Leão e o cálculo fica errado. Preencha o seu livro caixa todo mês, porque todo mês você tem que pagar o seu Carnê-Leão. E o que é o Carnê-Leão? O Carnê-Leão é recolhimento antecipado mensal e obrigatório do imposto de renda que incide sobre os rendimentos que uma pessoa física recebe de outra pessoa física. Traduzindo, se você é dentista pessoa física, atende os pacientes particulares, você tem a obrigação de pagar o seu imposto de renda antecipado. Você tem a obrigação mensal de pagar o Carnê-Leão
não pode deixar para acertar as contas com o leão somente quando você entrega a declaração de imposto de renda. Agora, com o Receita Saúde, esse erro de não pagar o Carnê-Leão, ele ficou mais explícito. É possível verificar no seu Carnê-Leão Web que você deixou de cumprir com a obrigação de fazer o seu livro caixa e de pagar o seu Carnê-Leão. Você vai ficar até quando esperando o problema bater na sua porta. Emitiu Receita Saúde, você tem que preencher o seu livro caixa e você tem que pagar o seu Carnê-Leão. É sua obrigação, senão você está, sim, correndo o risco de ser intimado, de ser fiscalizado pela Receita Federal, porque está descumprindo com a obrigação. O Receita Saúde, sim, é uma obrigação recente, desde o dia 1º de janeiro de 2025, só que o pagamento do Carnê-Leão, ele não é recente. Esta obrigação existe desde 1979. Significa que, se você é pessoa física e nunca pagou o Carnê-Leão e tem 47 anos de formado, você sempre fez errado, porque a obrigação, ela existe desde 1979. E agora, sim, a gente espera que a Receita Federal vai começar a correr atrás de quem deixa de cumprir com a obrigação por conta do Receita Saúde. O que fazer se eu deixei de emitir o Receita Saúde referente a pagamentos de 2025 dos meus pacientes, já que o prazo para a emissão do Receita Saúde de 2025 era até o dia 28 de fevereiro de 2026? O que eu posso fazer agora se eu deixei de emitir o Receita Saúde? Ontem, no dia 8 de abril, a Receita Federal fez uma live esclarecendo essa dúvida. De acordo com o fiscal da Receita Federal, não é mais possível você emitir Receita Saúde de 2025. No entanto, você tem sim que declarar esse valor recebido do seu paciente no Carnê-Leão Web em rendimentos. E vai ter que emitir um recibo de papel para o seu paciente. Você vai deixar de cumprir com a obrigação da emissão do Receita Saúde, porque não é mais possível, mas você tem que declarar este valor. Declara no Carnê-Leão Web em rendimentos, para o seu paciente não ter problema ao declarar o imposto de renda dele. Se você não fizer isso, o seu paciente, ele com certeza irá cair na malha fina, porque você deixou de declarar o valor que você recebeu desse paciente. Cometeu o erro, não emitiu Receita Saúde, vamos corrigir esse erro. Não vai conseguir mais emitir o Receita Saúde, mas vai declarar este valor para o paciente não cair na malha fina e tem que emitir um recibo de papel. Aqui é um print do Carnê-Leão Web, onde se encontra essa aba. Você vai clicar em rendimentos, mais rendimento, e vai colocar a informação do CPF do pagador, do CPF do beneficiário do serviço, que é o paciente, o valor, o histórico, e vai acrescentar essa informação no Carnê-Leão Web, que ao fazer a sua declaração de imposto de renda, as informações do Carnê-Leão Web, elas são importadas para a declaração de imposto de renda, evitando que o seu paciente caia na malha fina. Cuidado com a omissão de receita. Essa se encontra no Manual de Orientação do Receita Saúde. Olha o que diz esta orientação. Sou paciente, o profissional de saúde não emitiu o recibo do meu pagamento. Posso informar o pagamento em minha declaração de imposto de renda? Sim, o contribuinte pode informar na declaração de imposto de renda anual o pagamento para o qual não tenha sido emitido Receita Saúde, a fim de deduzir a despesa médica da base de cálculo do imposto de renda. Nesses casos em que o Receita Saúde não tenha sido emitido, não será possível a Receita Federal fazer a verificação automática dos dados para a inclusão dos pagamentos na declaração de imposto de renda pré-preenchida. Isso significa que haverá uma maior probabilidade de retenção da declaração em malha, para que o contribuinte apresente os documentos que comprovem o pagamento. O que eu quero informar para você com essa pergunta de orientação do Receita Saúde? Se você não emitiu o recibo para o seu paciente, combinou com ele que não ia emitir o recibo para o seu paciente, mesmo assim, ele vai poder deduzir da declaração de imposto de renda dele sem o seu recibo. E aí, como o recibo não foi emitido, a Receita Federal não vai conseguir cruzar as informações, o paciente irá cair na malha fina, ele vai ter que apresentar o seu recibo, aliás, ele vai ter que apresentar o comprovante de pagamento, e aí quem vai cair na malha fina? Você.
porque você deixou de cumprir com a obrigação de emitir o Receita Saúde. Ele tem um comprovante de pagamento em mãos, ele lançou essa despesa, mas ele não tem o recibo. Mesmo assim, ele vai poder deduzir da declaração de imposto de renda. E você vai cair na malha fina por omissão de receita. Você vai ter que justificar que valor é esse que foi transferido para a sua conta. Não foi um tratamento urgente? O que você vai apresentar de justificativa para a Receita Federal? Esqueceu? Cuidado. Cada vez está mais difícil sonegar, cada vez está mais difícil omitir a sua receita, porque o paciente, mesmo que ele combinou com você, ele pode sim deduzir da declaração de imposto de renda e nem vai te avisar. Você só vai saber quando você for intimado pela Receita Federal. É preciso verificar o status da sua declaração de imposto de renda. Entreguei a declaração de imposto de renda, pronto, acabou, não tenho mais nenhuma preocupação com a declaração de imposto de renda. De hipótese alguma, você tem sim que verificar o status da entrega da sua declaração de imposto de renda. Como é que você faz essa verificação? Através do próprio portal ECAC, com a sua senha gov.br, você vai digitar o seu CPF, você vai digitar a sua senha gov.br nível ouro ou nível prata, e lá no portal ECAC, declarações, é possível você visualizar meu imposto de renda. E aí sim, verificar qual é o status da sua declaração de imposto de renda. Processar, vai constar a informação que ela foi processada. Em fila de restituição, significa que você tem que aguardar, porque você terá a sua restituição. Ela foi processada sim, mas encontra em fila de restituição. Aqui não. Aqui você teve um problema com a sua declaração de imposto de renda, ela apresenta pendência e você tem que saber qual é esta pendência. Sim, é possível retificar a sua declaração para corrigir essa pendência. Não pode fingir que não aconteceu um problema. Não pode esperar ser intimado pela Receita Federal, porque aí você não vai poder mais retificar a sua declaração de imposto de renda. Às vezes é apenas um erro de preenchimento fácil de resolver. É só retificar e entregar novamente a sua declaração de imposto de renda. Muito obrigada. Eu queria agradecer a atenção de todos. Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco sobre o que é a declaração de imposto de renda, principalmente quais são as deduções da declaração de imposto de renda. Como eu disse, que essas deduções, elas aumentam a sua restituição ou elas diminuem o valor do seu imposto de renda a pagar. Também quis chamar a sua atenção se você deixou de emitir o Receita Saúde de 2025, como resolver esse problema. Como a Receita Saúde iniciou no ano de 2025, muitos não emitiram nenhum Receita Saúde e não sabem como vão resolver agora em 2026, já que não é mais possível emitir Receita Saúde. Então, aqui também era esse o objetivo, esclarecer sobre esta grande dúvida, porque se você não fizer nada, o seu paciente irá cair na malha fina, você vai ter um desconforto com o seu paciente, além, óbvio, de ter um grande problema com a Receita Federal. Espero que eu tenha conseguido ajudá-los a entender um pouco sobre esse assunto de declaração de imposto de renda. Não perca o prazo para entregar a sua declaração de imposto de renda, que vai até o dia 29 de maio. Até a próxima. Doutora Rita Silva, muito obrigado pela sua participação. E a gente vai ficando por aqui com mais um episódio do webinar do CROSP. Para acompanhar todas as ações e novidades do Conselho, acesse o site crosp.org.br e nos siga pelas redes sociais oficiais CROSP Oficial, no Instagram e no Facebook. E lembre-se sempre de conferir o canal TV CROSP no YouTube para mais conteúdo sobre odontologia. Até mais!